pouco que nós temos. Qual é o pouco que você dá com Ele hoje? Quem sabe um pouco de fé, quem sabe um pouco de esperança. Qual é o pouco que você chegou com Ele hoje aqui? Pois eu tenho uma boa palavra para o teu coração. É nesse pouco que Deus vai fazer muito hoje. É nesse pouco que Deus vai fazer grande muito. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que no momento que ele chega, ele vai pedir água. Aleluia. E depois, aleluia, ele pede um bolo. Depois ele pede pão. E ele vai pedir, irmão, a pessoa que não tem e que o pouco que tem vai fazer para ela e seus filhos comerem e morrer. Mas eu estava dizendo assim para ele: vá, porque eu tenho certeza que vai ser no pouco que Deus vai fazer muito. Oh, glória, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que ela diz para o profeta: eu tenho um pouco, e o pouco que eu tenho eu vou fazer para mim e os meus filhos comermos e morrermos. Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que automaticamente o profeta vai liberar uma palavra profética. E aqui eu vou falar algo forte. Eu fico preocupado, irmãos, com uma geração que crê agora no culto, e quando termina o culto já não crê mais. Mas eu profetizo para o povo que está crendo agora no culto e vai crer depois do culto. O efeito desta palavra vai jorrar dentro de você uma fonte inesgotável, que quando você abrir a sua boca vai fazer igual Ezequiel no vale de ossos secos. Que Deus levou Ezequiel para o vale e disse: Ezequiel, poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Ele disse: então profetiza sobre a face deste vale, sobre esse exército. Oh, aleluia. O vale, o cenário era de luto. O vale, o cenário, aleluia, era de perca. O vale, o cenário não era de mais vida. Mas Deus está pegando alguém vivo para levar no lugar morto, para transformar aquela história. Oh, glória. E Deus vai agora usar a vida do profeta. Capítulo de número 37 e versículo de número 7. O profeta vai abrir a boca e vai dizer: então profetizei segundo o Senhor me deu ordem. Observe a expressão da palavra. Deus não estava pedindo para o profeta, aleluia, profetizar. O Senhor estava ordenando ao profeta: profetize. Sabe qual é o nosso mal, igreja? É ver o problema e ficar ali olhando para o problema. É você olhar para o problema e dizer: não, Deus está me provando nada. Você tem que abrir a boca e dizer: eu profetizo que Deus vai mudar a minha história, vai me levantar, vai salvar os meus, vai chegar com salvação, vai chegar com cura, vai chegar com libertação. Ele está aqui e eu vou profetizar, porque hoje Deus vai entrar na tua peleja e te diz o Senhor: nesta peleja não tereis que pelejar, para estar quieto e vinde o livramento do Todo-Poderoso. Ele está aqui, está dizendo: se você abrir a boca para adorar, ele faz. Quem adora toda aí, quem adora toda esta casa, venha. Essa igreja é pentecostal, porque Jeová me trouxe de Petrolina para te dizer: ele está mudando o teu cenário hoje, ele vai mudar a tua história hoje. Ele vai mudar o teu cativeiro hoje. Na mesma proporção que esta igreja manda a glória para cima, é a mesma que desce para cá. E ele está dizendo: prepare, porque ele está movendo o céu, está movendo a terra, e está dizendo a última palavra. Quem dá é o leão da tribo de Judá. Quando ele profetiza, eu volto já para o texto, Ezequiel, a Bíblia diz: ó, que houve um reboliço profético. Através de quê? Da palavra. Se você quer ver reboliço, você tem que manifestar a sua fé. Profetizou. E aquele que
estava morto, minha irmã, começou a ter vida. Ou seja, aonde estava parado, começou a andar. Óbvio. Sabe por que tem tempo que não é perseguido, meu filho? Porque ele não faz nada na obra. Fala. Ele não se expressa em nada, ele não faz nada. Não evangeliza, não limpa a igreja, não está nas reuniões, não obedece liderança, faz nada. Como é que o inimigo vai se levantar? Não se levanta. Ela quer ver? Comece a se levantar. Venha para os cultos, todos os cultos. Participe das campanhas. Venha para a escola bíblica dominical. Comece a evangelizar. Comece a fazer. Se envolva! Que o inimigo automaticamente começa a levantar. E outra, não se assuste, não se tiver novo convertido. Se tiver novo convertido, não se assuste. Quem vai se levantar para tentar te destruir é quem está do teu lado. Tem base bíblica? Ah, como tem. Que se levantou para lançar uma palavra de desânimo no coração de Jó com a sua própria esposa. Quando olhou e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó olha para a sua própria esposa e disse assim: como fala uma doida, assim você fala. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Sabe o que Jó está querendo dizer? Você está preparada para passar pela bonança? Nós chegamos na prova. Uma hora Jó estava lá em cima, mas agora ele está lá embaixo. Opa, escute, mas nunca perdeu a esperança em Deus, que Deus poderia mudar a sua história. Capítulo de número 14, versículo de número 7, a Bíblia diz: Jó se comparando com uma árvore, e ele abre a boca e diz: porque ainda há esperança para a árvore que se for cortada. Capítulo de número 19, versículo de número 25, se não me falha a memória, ele abre a boca e diz: porque eu pensei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar sobre a terra. E ele está se levantando para entregar a sua vitória. Oh, canalha, sempre vai. Ele está se levantando para entregar a sua bênção hoje aqui. Ele está se levantando sim. E não está nada perdido diante do Todo-Poderoso. Aleluia. Porque enquanto nós estamos aqui, os céus estão em movimento em prol da nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, o céu está em movimento. E Deus é isso aí mesmo, igreja. Não baixa a cabeça, não baixa a guarda, não retroceda, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, e nem tampouco para trás. Por que, apóstolo? Porque o seu alvo é Cristo. Salmo 121, versículo de número 1. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A sua confiança não tem que estar no prefeito da cidade, a sua confiança não tem que estar em irmão, a sua confiança não tem que estar em pastor, a sua confiança não tem que estar em advogado, a tua confiança está lá no Salmo 125, versículo 1. Eu que confio no Senhor, eu que confio no Senhor, eu que confio no Senhor. Eu vou esperar você da glória. Eu que confio no Senhor. Serão ao alicerce dessa igreja, a confiança desta igreja ainda está no Todo-Poderoso. Se tem alguém que acredita no Senhor, levante a mão e comece a adorar. Tem confiança aí de Deus? Tem confiança? Pois pare de confiar no homem. É por isso que você anda decepcionada, é por isso que você anda triste. Sabe por quê? Porque você tem depositado a sua confiança no... Mas eu profetizo hoje que a tua confiança está no Todo-Poderoso. Glória a Deus. Sua confiança está em Deus. A sua confiança não está no homem na terra.
Uma vez o homem cai, uma vez o homem falha, agora o seu pai não falha. Oh. E o Senhor está dizendo aqui para mim, aqui tem crente aqui confiando no homem, em palavras do homem. O Espírito de Deus que está aqui neste declínio está aqui dizendo: meu servo, tem crente aqui depositando toda a sua confiança no homem. Mas Jeová está falando aqui: a sua confiança não tem que estar no homem, a sua confiança tem que estar em mim, diz o Senhor. Quando você depositar toda a sua confiança em Deus, se verá o que Deus vai fazer no seu ministério. É Deus, é Deus. O profeta Elias vai abrir a boca depois que ele ouve tudo daquela viúva, as lamentações dela, dizendo que ela não tinha, e o pouco que ela tinha, ela iria fazer para ela e para os seus filhos comerem e depois morrerem. A Bíblia diz que depois que ele ouve essa palavra negativa, porque eu vou falar um negócio, oh meu Deus do céu, como tem gente, aleluia, para nos dar palavra de desânimo. Não chega um para lhe dar uma palavra de incentivo, mas quando você está fraca, quando você está fraco, pensando em desistir, esperando a palavra de conforto, esperando a palavra de ânimo, aleluia, esperando a palavra, aleluia, de autoajuda, chega as pessoas, os enviados do adversário, para tentarem matar e destruir, dizendo: para, não adianta mais, aleluia, não tem mais jeito, você vai parar no meio do caminho. Mas eu repreendo nesta noite toda a palavra negativa sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre a liderança. Esta igreja está coberta pelo sangue do Cordeiro, e se tem alguém que acredita, abra a porta e glorifica Ele. Você tinha de tudo para estar na sua casa hoje, cansado depois de um dia de trabalho. Você tinha de tudo para estar em seu sofá, de frente à sua TV, aleluia, no seu aparelho, no telefone. Mas você largou tudo para vir aqui receber uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para o seu coração é: levante-se. A palavra do Senhor para Elias, no capítulo 17 e no verso 8 foi: levanta-te, anda, supra. A Bíblia diz no capítulo 2 de Ezequiel, que o Senhor diz, aleluia, para Ezequiel: levanta-te e põe de pé, e eu falarei contigo. Deus não fala com crente parado, Deus não fala com crente estacionado, Deus não fala com crente que não ora, que não sobe monte. Mas se tiver crente que sobe monte aqui, Deus está falando na casa, Deus está falando na terra, Deus está falando com a vida do profeta, e está dizendo: continua, porque hoje tem reboliço do céu para acontecer dentro da tua casa. A palavra de Elias, ó, porque assim diz o Senhor. Porque o quê? A primeira profecia que ele profetizou foi segundo a sua palavra, mas a segunda profecia ele agora está usando a expressão o Senhor. Porque quem vai gerar agora na vida daquela mulher viúva é aquele que pode todas as coisas. A farinha da panela não vai se acabar. Por quê? Porque ela estava preocupada com o que tinha em casa. Sabe o que é? A mente dela não está na Bíblia. A minha mente viaja, voa, pensa hora, mas na mente dela vamos fazer o nosso alimento hoje, vamos nos alimentar hoje. Por quê? Porque não tem para amanhã. Só que antes que chegue o amanhã, quem chegou primeiro? O profeta usando o povo para dizer: não vai acabar a farinha.
filhos e morram. Mas antes que morra, Deus enviou o pão. Deus está enviando o profeta no teu endereço para dizer: não vai acabar. Deus vai fazer. Vai fazer a multiplicação. Eu prego Deus, irmãos, de multiplicação. A crise que estamos vivendo. Imagine aí, irmãos, um povo de Deus está vivendo a maior crise. Eu estou falando o povo, a nação. Só que para cá, quando nós cremos no Deus que tudo pode, ainda que falte, nós estamos depositando toda, não é só metade, é toda a nossa confiança em quem? Em Deus. Por quê? Porque nós cremos que o Senhor vai operar o milagre na nossa vida. Ele profetiza na vida da mulher. É por isso que na igreja não pode faltar aquele que fala em língua, edifica a si próprio. Mas aquele que profetiza, coloca a igreja em cima. Como crerão? Para cá. Como crerão se não houver profecia? É por isso que segunda Crônica, capítulo de número 20, do capítulo de número 20, versículo de número 20 diante, leia, você vai ver lá: creres nos meus profetas e prosperareis. Quando você duvida da vida de um profeta, você está duvidando da providência de Deus na sua vida, na sua casa. Mas quando você deposita a confiança primeiro em Deus, não é no homem, e outra, e ainda que Deus usou profeta usou na sua vida, não aconteceu, não julgue a profecia, julgue o profeta. Né? Porque às vezes nós queremos destruir. Profetizou e não aconteceu. Deu os dias e não aconteceu. E olha, há uma responsabilidade aqui, como na questão de profetizar. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas por profecia. Por quê, irmãos? Eles querem a profecia, mas não querem o Deus da profecia. Eles querem o Deus, aleluia, quer o milagre, mas não quer o Deus do milagre. Mas quando nós cremos primeiro em Deus e fazemos uma análise da profecia, aleluia, Jesus, Deus é grande e poderoso para fazer na minha e na sua vida, que se levantou em 2 Crônica capítulo 20 para acalmar o coração do rei Josafá, foi Jaziel, dizendo: assim diz o Senhor, aleluia, não temais e não vos assusteis por causa desta grande multidão. Oh glória, parai, estáis quieto e vinde o livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Era Deus usando ele, dizendo: olha, calma, Deus está se levantando para resolver essa situação em que vocês estão enfrentando. Eles estavam enfrentando o quê? Os inimigos que estão se aproximando para destruir o povo de Deus. Mas enquanto os inimigos se aproximavam, Deus, que é grande e fiel, estava ouvindo a oração de todo o povo que estava no mesmo propósito dentro da casa, aleluia, orando e buscando ao Deus dos céus. Glória a Deus. Então não desista, não baixe a sua guarda, e ainda que esteja difícil, se apegamos com a cruz, se apegamos com Cristo. Os dias são maus. São maus ou não são maus, irmão? Os dias são maus. Não tá bom para ninguém. Não tá fácil para ninguém. Se eu fosse perguntar quem está na prova, todo mundo levantaria a mão e dizer: eu estou no vale, eu estou na prova. Mas eu lhe digo uma coisa: você está na prova, está no vale, mas você está com Deus Todo-Poderoso,
que o mesmo Deus que te levou para o vale, que te levou para o deserto, é o mesmo que vai te tirar de lá. É o mesmo que te levou, é o mesmo que vai te tirar. É o mesmo que está te provando para te aprovar depois. É o mesmo que está lhe levando, aleluia, para ver até aonde a sua fé vai. Lembra de Abraão? O Senhor disse para Abraão, aleluia, eu quero o teu único filho. Quero o quê? O teu único filho. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quer dizer para Abraão? Diz: Abraão, eu quero aquilo que lhe gere lágrima, lhe gere dor. Eu quero o único que você tem. Ele se levanta pela manhã de madrugada, ao par do jumento, pega os seus servos, pega o jumento e vai para onde? Para a terra de Moriá. Mas a Bíblia diz, irmãos, louvado seja Deus, que depois que eles apanham a lenha, Isaac vai olhar para o seu pai Abraão e vai dizer: pai, está aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão vai olhar para o seu único filho e vai dizer: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Esse é o Deus que você serviu, o Deus de providência, o Deus que provê, o Deus que opera, o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus da manhã e o Deus de eternamente. Ele não falha, ele não falha, ele não falha, ele não falha. Se você acha que Deus falha, pois ouviu nessa noite dizer: ele não falha, ele não falha, ele está no controle. A ordem do Senhor Jesus para os seus discípulos foi o quê? Entra no barco e atravessem para o outro lado. Só que eles conseguiram chegar até o outro lado? Conseguiram. Só que escute, no meio do mar se levanta o quê? Se levanta o quê? Me mostra no capítulo 8 de Mateus, o Senhor dizendo para os seus discípulos: entrando todos no barco e atravessem. Mas deixa eu explicar algo para vocês. No meio do mar vai se levantar a tempestade e um grande vento. Você não vê isso. Por quê? Porque se o Senhor Jesus tivesse falado para os discípulos, eles não teriam nem entrado no barco. Por quê? Porque eles sabiam que eles iriam naufragar no meio do mar. Sabe por que você aceitou a mão, levantou a mão e aceitou Jesus? Porque você crê em Cristo, o Deus que tudo pode. Olha para cá, me mostre o pastor da igreja dizendo assim: no meio da caminhada vão tentar te matar, no meio da caminhada vão tentar puxar teu tapete, no meio da caminhada não vai. Agora escute, na mesma proporção que no meio se levantou a tempestade, é a mesma proporção que vai se manifestar o poder de Cristo para acalmar a tempestade e a repreensão de Cristo para com aqueles que andavam na sua retaguarda. Qual foi a repreensão? Porque temeis, homens de pequena fé. Os discípulos andavam com o mestre, comia com o mestre, viu os milagres que o mestre operava, viu os sinais, maravilhas e prodígios. Só para cá. Só que eles estavam ainda sem fé. É assim. Por quê? Porque temer na Bíblia, isso é normal. Capítulo 20, versículo 2 e 3, você vai ver Josafá temendo quando soube da má notícia. Capítulo de número 41, versículo de número 10, você vai ver a palavra do Jesus dizendo: que não temas, porque Deus está contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Agora para cá, para aqueles que estão sendo perseguidos e querem desistir por causa da perseguição, no capítulo 41 de Isaías, do versículo de número 11, está dizendo: eu te esforço, eu te ajudo, e com a destra da minha justiça. E ele diz: és que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se irritarem contra ti. Torna-se nada, e os que contenderem contigo perecerão. Glória, glória. Eita Jesus. No capítulo de número 54, versículo 17, ele está dizendo o quê? Toda ferramenta
não prosperará. Olha essa língua, olha essa língua. Eu vou falar. A língua dos fofoqueiros. E toda língua que se levantar contra ti em juízo. Não é eu, não é a briga com Deus. Não que fácil. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu, a autoridade que Deus dá. Quem é? Quem é que vai julgar? Tu, diga tu. Tu a julgar. Por quê? Porque esta é a herança do servo do Senhor. Fica assustado não. Fica assustado não. Mas nós estamos vivendo uma época, meu filho, em que as pessoas chegam assim, ó, estou contigo. O que der para você dar para mim. Tu é meu amigo. Na hora que você está na prova, eles viram as costas para você. É por isso que eu estou dizendo, eu vim de Petrolina para dizer, confie em Deus. Que aquele que come na sua mesa, aquele que come e sai falando de você. Então o apóstolo não posso ajudar não tem nada a ver. Ajudar o próximo é tom de amor. Vamos pra cá. Eu fico preocupado com a amizade colada demais. Olha pra cá, irmão. Ando só. Tenho amigos entre aspas. Ele lá e eu no meu lugar. Porque os mesmos que andam com o Senhor hoje, na hora que você escorregar, eles vão me abrir.